Notícias do STJ. Os destaques do dia do Superior Tribunal de Justiça, quando e onde você quiser. Olá, esse é o boletim com alguns destaques do STJ. A terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu federalizar as investigações sobre 6 homicídios e um desaparecimento ocorridos no Complexo Penitenciário de Pedrinhas entre 2013 e 2014. A decisão unânime atendeu a pedido da Procuradoria-Geral da República, que apontou graves violações de direitos humanos, risco de responsabilização internacional e incapacidade do sistema estadual em apurar os crimes. Na época, Pedrinhas enfrentou rebeliões que resultaram em 60 mortes e um desaparecimento com violência extrema que ganhou repercussão internacional. As condições desumanas levaram o Brasil a ser denunciado à Corte Interamericana, que emitiu medidas cautelares e provisórias, exigindo ações para conter mortes, reduzir superlotação e investigar adequadamente os fatos. O relator, ministro Rogério Schietti Cruz, destacou que os episódios revelam crise sistêmica no sistema penitenciário maranhense, marcada pela inobservância de garantias fundamentais. Ressaltou que as mortes ocorreram dentro dos presídios, onde o Estado deveria assegurar proteção, e que o quadro viola tratados internacionais como a Convenção Americana e as regras de Mandela. Schietti apontou falhas graves nas investigações, como inquéritos tardios, superficiais ou inexistentes e arquivamentos prematuros, evidenciando incapacidade estrutural do sistema estadual. Alguns homicídios sequer tiveram inquérito instaurado. O ministro também lembrou que Pedrinhas segue sob investigação do sistema interamericano, tornando real o risco de responsabilização internacional do Brasil. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu que sociedades uniprofissionais constituídas como sociedades limitadas podem se beneficiar do regime de tributação fixa do ISS, conforme o Decreto-Lei 406 de 1968. No entanto, para isso devem ser atendidos 3 requisitos cumulativos, como a prestação pessoal dos serviços pelos sócios, a responsabilidade técnica individual e a inexistência de estrutura empresarial que descaracterize o caráter personalíssimo da atividade. Essa decisão foi tomada em julgamento realizado sob o rito dos recursos repetitivos, tema 1323. Isso significa que ela vai servir de base para os demais tribunais do país quando julgarem casos semelhantes. O relator, ministro Afrânio Vilela, destacou que o tratamento fiscal diferenciado não é um privilégio, mas um reconhecimento das especificidades das atividades profissionais prestadas de forma individual pelos sócios. Segundo o ministro, o tipo societário adotado, como a responsabilidade limitada, não impede por si só o enquadramento no regime tributário especial. O ponto central, segundo ele, está na pessoalidade da prestação do serviço e na responsabilidade técnica individual dos sócios. A estrutura organizacional da empresa não pode se sobrepor à atuação dos sócios. Se houver características empresariais predominantes, como terceirização de serviços, diversificação de atividades não afins ou organização econômica complexa, a sociedade perde o direito à alíquota fixa do ISS. A terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu por maioria que, quando a quantidade de droga apreendida for ínfima, é desproporcional aumentar a pena base no crime de tráfico apenas com base na natureza do entorpecente. Essa decisão foi tomada em julgamento realizado sob o rito dos recursos repetitivos, tema 1262. Isso significa que ele vai servir de base para os demais tribunais do país quando julgarem casos semelhantes. O caso que representou a questão foi um recurso da Defensoria Pública do Paraná, que contestou o aumento de pena motivado unicamente pelo tipo de droga, apesar de se tratar de pequena quantidade. O relator, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, afirmou que a majoração da pena exige fundamentação concreta e não pode se basear em argumentos vagos ou genéricos. Segundo o ministro, o legislador já considerou o potencial lesivo de pequenas quantidades ao fixar a pena mínima para o tráfico, e uma nova penalização com base nisso configuraria dupla valoração. Ele afirmou que a jurisprudência do STJ já reconhece como ilegal a elevação da pena base em casos de ínfima quantidade, independentemente da substância.
O relator reforçou que a natureza da droga, por mais nociva que seja, perde impacto quando a quantidade apreendida é muito pequena, tornando injustificável a punição mais severa. Assim, a simples apreensão de pequena quantidade não pode justificar por si só o aumento da pena base, sob risco de afronta aos princípios constitucionais da individualização da pena. E esse foi o Notícias do STJ de hoje. Para ouvir mais, acesse o Spotify ou o SoundCloud do STJ. Tchau, tchau. Notícias do STJ, uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça.